Tem uns atrasados chegando aí, Marquinhos chegando. Pessoal, agora sim tá gravando, vocês podem colocar o nome, o número, se é do sétimo A ou do sétimo B aí no nosso chat, tá? Lembrando que a gente mudou o Google Classroom faz umas 2, 3 semanas já, e tem alguns alunos que ainda não entraram nesse novo Google Classroom. E é lá que eu estou postando para vocês o material, estou postando para vocês as aulas, os vídeos gravados das aulas, para se alguém perder alguma parte. Então, o nosso novo código aí do Google Classroom mudou. Sora, você pôs esse novo código no Calma, é o que chat? eu tô, professor, esse novo código? É porque eu não sei se eu tô, não. Tá, ô Fê, o que foi aí? Piero, desculpa. Professor, eu tô nesse novo código? Eu acho que eu tô, não tô? Peraí que eu vejo lá para vocês, turma. Assim eu já consigo falar quem não tá, né? Oi? É que normalmente o Google Class me manda mensagem quando tem alguma Então, quem atividade. tá? O Vinícius Galvão tá. Já sabe aquele outro professor de filosofia, que ele não é da nossa escola? Sei. Ele mandou uma atividade, eu acho, só que eu não fiz, porque a gente não teve aula, então eu não fiz. Não, mas ele não manda nenhuma atividade para vocês. Quem manda sou eu. Mas Então, ele... então provavelmente você tá no Classroom antigo. Porque ele manda... Eu tenho dois, eu tenho o antigo e o novo, eu ainda não saí do... Professora, Então, do antigo não é para fazer nada, tá? É só no novo. Eu só tô entrando, eu que tô entrando vocês, no novo Classroom. Então, só o novo Classroom, que é as atividades, a reelaboração, é para a gente se comunicar através desse novo Classroom, tá bom? Então, eu vou falar quem que tá lá, assim fica mais certo. professora. Então, rapidinho, pessoal. Vini Galvão, Luana Alba, o Marquinhos tá lá, Giovanni Bruno, Caio, Marina Castella, César Nunes, Maria Luísa, Cristina Comoto, Manuela Mello. Só permitir aqui a Mariana chegar. Então, a Manuela tá. Quem que é Rádio de Skaters? É o Gui. Tá, então o Gui tá. É o Gui Fernanda... ou... Não, a Cristina Comoto é o Gui, eu acho. Acho que é o Zufo. Tá. Fernanda Vale. Tá. É o César. João Mestre. É o César. João Mestre 1207. Matheus André. É o Gui. Na mesma hora. Nicolas Astrini, Vinícius Baroni, Maria Clara Borges, Piero, Laura Clemente, Manuela Oliveira, Mari Costa, Bianca Costa, Cristal, Mariana Missai, Davi, Olivia, Letícia Soares, Patrícia Zufo é o Zufo, né? Tá. São os que estão no nosso novo Google Classroom. Quem não entrou ainda, pessoal, todo o material, atividade está sendo feito e corrigido por lá, por esse novo Google Classroom. Estou colocando o código. Eu não tô, Sora, então, porque... Então, deixa eu pegar o novo código. O código está aí no chat para vocês. Obrigada, Sora. Tá? Então, assim, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que tem o campo de entrega de reelaboração, já tem a atividade que a gente fez esse bimestre. Então, tem muita coisa que está lá que eu não vi a entrega de diversos alunos. Quem entregou no Classroom antigo, eu não estou mais lá naquele Classroom. Eu entreguei lá. Então, Isa, faz o favor, transfere para a gente para esse novo, mesmo que você entregue com atraso, eu sei que você não entregou antes, porque você não estava no novo. Então, eu não vou descontar a nota, tá bom? Tá bom, obrigada. Professor, É que eu não uma tinha pergunta. visto que tinha uma nova. Tá, talvez quando eu tenha avisado, você não estivesse na aula, Isa. Tá? Fala, Piero. Professora, é verdade. Segunda é feriado ou não? Não é feriado. O ângulo não aderiu aos feriados que foram antecipados. Por que não aderiu? Porque a gente já está fazendo isolamento, a gente já está tendo aula
aula remota, né? Esses feriados foram antecipados com a ideia com que as pessoas não transitassem na cidade. Como a gente já não está transitando, não tem sentido aderir a esses feriados. Então, a gente vai seguir o calendário normal, tudo bem? Mesmo porque em Barueri não tem diversos feriados que a cidade de São Paulo tem. Então, é a cidade de Barueri que a gente segue. Então, a gente não aderiu a esses feriados que foram antecipados, tá? Mas nenhum feriado que foi antecipado vai acabar interferindo no nosso calendário normal. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Um outro favor que eu vou pedir para vocês viram que no nosso Google Classroom não aparece igual o plural, que é o nome de vocês, aparece o e-mail. Então, tem e-mails, por exemplo, porquinhopalmeirense@gmail. Eu não tenho a mínima ideia quem seja o porquinho palmeirense, pessoal. Deve ser o Nick, eu acho. Então, coloca o nome na atividade, porque no meu diário não tem o nome do porquinho palmeirense. Tudo bem? Então, coloquem o nome de vocês na atividade, por favor, porque senão... Primeiro, porque já é palmeirense, né? E eu, como corintiana, vou excluir da sala, tô brincando. Coloca o nome na atividade, combinado? Ok? Então, ok. Pessoal, vamos lá. Sumário da aula de hoje, a gente vai começar a falar de um outro assunto aí, que é sobre natureza e cultura. Então, colocando o sumário da aula de hoje, que é dia 20 de maio, natureza e cultura. Hoje é dia 20, né? 19. Hoje é dia 20. Eu não tenho sumário mais. Colocaram o sumário aí, turminha? Não, desculpa, professora, travou. Qual que é o sumário? Natureza e cultura. Ah, tá bom. Tá? E também mais um pedido aí para vocês. Façam que nem a nossa queridíssima Mariana, a Fernanda Vale, abram a câmera aí, porque eu preciso de ver a carinha de vocês, estou com saudade de vocês, pessoal. Vamos abrir a câmera aí? Aí, turma. Boa. Nossa, bem melhor dar aula olhando para vocês. A Letícia, muito bom também. Nicolas, muito bonitão, curioso. E aí, Davi, tudo bom? Ótimo. Nossa, é outra coisa tá olhando para a carinha de vocês. Eu vou começar compartilhando com vocês um PowerPoint para a gente poder fazer a introdução nesse assunto de natureza e cultura, tá? Tem a ver um pouco com a questão da liberdade e destino também. Depois, no final, a gente vai juntar tudo isso. Aí, para começar a aula, obrigada. Tem o microfone ligado aí. Professora, eu não estou conseguindo ver sua tela. Só você ou os outros também não? Tá aparecendo. Eu consigo ver. Falta de perfil. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Tá. Então, quem não tá conseguindo ver, Agora tá preta. então sai e entra de novo. Tem algum problema aí na sua conexão. Eu consigo ver, Eu professora. consigo ver também. Natureza e cultura, um negocinho amarelo. Exato. Natureza e cultura, então, é o título do nosso sumário. Agora, professora. Foi? Foi. Ótimo. Então, o que a gente vai ver aí dentro desse tema de natureza e cultura? A gente vai ver que a cultura de cada país, de cada povo, de cada grupo social é construída também em cima da natureza, do espaço geográfico que a gente está inserido, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre aquilo que é natural no ser humano e aquilo que é construído também através de um processo cultural. Por exemplo, eu estava conversando agora com a turminha do sexto ano, falando sobre o mito da caverna, né? Você pega uma pessoa que mora num sítio, no interior, e que até os 15 anos de idade nunca saiu desse sítio, está acostumado a acordar com o barulho da galinha, tirar o leite da vaca, e aí você traz para um supermercado na cidade grande, ele vai ficar espantado com o leite da caixinha, né? Diferente da gente também, que se eu for para um sítio, eu não tenho a mínima noção de como que eu faço para tirar um leite de vaca. Então, faz parte da nossa cultura da cidade aqui, né, onde nós vivemos, a gente comprar os produtos já industrializados, direto no supermercado, mas também faz parte da cultura daqueles que moram no interior, que estão acostumados com aquele tipo de vida,
tirar os produtos direto da natureza, né? Então, a gente vai falar um pouquinho como que o meio que a gente vive também influencia na nossa cultura, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de julgar e nas nossas escolhas também, que era o tema que a gente estava falando até agora há pouco, tá? Então, para isso, a gente vai ver algumas características específicas e depois começar uma discussãozinha aí sobre esse assunto. Então, vamos lá. Para começar, pode falar. O sumário é natureza e cultura mesmo? Isso. E, tipo, é para copiar tudo que você vai colocar? Não. Falar. Eu já preparei para vocês um material, uma apostilinha sobre natureza e cultura. Vou colocar lá no Google Classroom, né, no nosso novo Google Classroom, esse material. O que você faz? Nas aulas, é legal você ter esse material aí do seu ladinho, porque assim você pode ir fazendo anotações, tá bom? Então, você pode tanto imprimir, como ter esse arquivo em PDF aí na sua frente, para ir acompanhando nas próximas aulas. Na aula de hoje, eu montei o PowerPoint para a gente poder fazer a introdução nesse assunto. Não precisa copiar. Por quê? Primeiro que eu só tenho 40 minutos de aula. Se eu deixar aberto cada slide por 10 minutos para vocês copiarem, que é importante a cópia, eu concordo com vocês, porque é um processo de aprendizado também, mas nesse momento, a gente vai perder 10 minutos, tudo bem? Então, nas próximas aulas, tem um material aí do ladinho de vocês para fazer a anotação. Quando for para copiar, falar, olha, esse conceito é importante, eu aviso, que nem eu fiz na aula passada para poder copiar os conceitos de determinismo e liberdade. Combinado? Sim. Ok. Então, para a gente começar a introdução desse assunto, eu coloquei para vocês aí uma obra de uma artista alemã chamada Mock Mioch, né? Nome estranho, mas é Mock Mioch, tá? Então, muitas obras da artista alemã Mock Mioch remetem às relações entre o ser humano e a natureza. A gente pode ver essa imagem aí, tá quase que numa simbiose, né? Tá, você não consegue distinguir o que é a natureza e o que é ser humano, pelo fato de o ser humano fazer parte da natureza. Só que a gente se esquece disso. A gente se separa da natureza e só pensa na nossa cultura. Tá? Então, nessa obra ao lado aí que eu coloquei para vocês, por exemplo, a roupa, algo que a gente está associado à questão da cultura humana, a roupa faz parte da nossa cultura, aparece misturada com o ambiente natural. Então a roupa dele, professora, é tipo uma roupa que tem imagem? Na verdade, a roupa dele, essa imagem da tela dela, mistura a cultura com a natureza, para mostrar exatamente que a roupa, que é um processo cultural do ser humano, né, o homem selvagem, não usava roupa, por exemplo. E através da roupa, a gente consegue perceber a cultura de determinado povo. Você pegar as tribos urbanas, o que são as tribos urbanas? São aqueles grupos que se reúnem por terem características em comum. Então, são os skatistas, os roqueiros, emos, os geeks, né? Você consegue perceber em qual grupo que aquela pessoa pertence através da roupa. Não conseguem perceber? As patricinhas, né? Elas já mostram aquela cultura através da roupa. Então, a roupa mostra muito também de qual grupo, qual tribo urbana que a gente pertence. Então, a roupa é um processo cultural também, para mostrar qual grupo social que você está inserido. Deu para entender isso? 7º ano? Mais ou menos. Sim, professora. Deu pra entender. Sim, Pode falar. professora. Professora, você Pode falou das falar. patricinhas, né? Você já assistiu Meet Girls? Já. Eu tô hoje toda de rosa, porque hoje é quarto, tô de meia rosa, tudo rosa. Pois é, quarta de rosa, né? Então, dá para perceber pela sua roupa qual o grupo social que você pertence, tá? Então, a roupa é uma coisa muito cultural, né? E essa artista, ela tenta misturar a cultura com a natureza, né? Por isso que na roupa dele tá ali misturada essa natureza, como se na roupa tivesse desenhado o próprio lugar no qual o ser humano pertence. Porque a gente faz parte da natureza também, só que a gente se destaca da natureza, a gente se separa da natureza por conta dessa cultura que a gente cria. Deu para entender essa ideia, pessoal? Uhum. Então tá bom. Porque às vezes depende, tipo, Pode falar. Acho que seu microfone cortou aí, querida. Pessoal?
Tá me ouvindo? Sim. Sim, Tá. professora. Então, quem que ia falar que o microfone cortou aí? É Laura, eu acho. Laura? Oi? Você tá aí? Então, fala de novo porque cortou seu microfone, querida. Tá, eu acho que, tipo assim, dependendo da pessoa, você pode acabar confundindo, por exemplo, um roqueiro geralmente usa roupa preta e emo também. Então, tipo assim, tem grupos sociais que podem usar o mesmo tipo de roupa e você pode acabar confundindo. Sim, mas a maneira dele agir é diferente, né? Um roqueiro é sempre mais durão, o emo já ia estar chorando diante de determinada atitude. Então dá para você perceber, não, o grupo social que ele pertence, nem sempre através da roupa, também pelas próprias atitudes, né? Respondendo a perguntinha de quem perguntou o que é emo, emo é uma tribo urbana, um grupo social, que deriva, emo, a palavrinha emo, deriva de emotion. Né? Então, é aquelas pessoas que mostram através das atitudes e das roupas, mesmo que elas são emotivas. Elas choram, elas sentem Elas dor, choram muito? riam. Sim, diante de determinadas situações, sim. São românticas ao extremo, elas levam as emoções ao extremo em relação a tudo, tá? Então, voltando aí aos slides, pessoal. Deixa eu voltar lá que eu saí do slide para poder ver o Google Classroom, né? Então, na obra ao lado, por exemplo, a roupa, algo que associamos às culturas humanas, porque a roupa faz parte da nossa cultura, aparece misturado com o ambiente natural. De fato, nem sempre é simples estabelecer uma fronteira exata entre o que consideramos natural e o que consideramos cultural. Então, você pega determinados povos mais ligados à natureza, por exemplo, os povos indígenas, às vezes não dá para a gente separar de maneira clara o que é a cultura construída por esses homens indígenas, né, e o que faz parte da natureza, porque tem uma junção ali muito forte daqueles povos que vivem mais próximos da natureza. Já nós, por exemplo, que somos uma sociedade que a gente vive afastado da natureza, a gente construiu uma cidade que nos deixou quase urbanizado. separados da natureza, a gente consegue perceber isso de uma maneira mais clara. O que é cultural, o que é construído e o que é natural. E o que seria natural em nós, por exemplo? Essas características, tipo, primárias. Sim. O que a gente usa ainda na cidade que faz parte da natureza humana? Comida? Comida, boas, as necessidades básicas, né? Locomoção? O quê? Nossos pés? Desculpa. Locomoção? Sim, Tipo, a gente... mas aí só quando a gente anda a pé, né? A parte física, que a gente... A gente roupa também, porque a gente pega algodão e. Água. Sim, mas o fato de pegar algodão, a gente acaba customizando roupas para estar na moda. Aí a moda já é um processo cultural e não natural, tá? Mas teoricamente vem do algodão. Sim, tá. Fazer a digestão. Boa, então são as necessidades básicas aí, alimentação, o sono, né? A questão da necessidade da gente se relacionar com outro ser, que também é natural. O homem é um ser social por natureza, segundo o filósofo Aristóteles, tá? Então, tem algumas características que a gente ainda se liga com a natureza, mas muito voltado para a nossa cultura que a gente construiu, pelo fato da gente estar afastado dessa natureza também, tá? Então, só para continuar aí, a distinção entre cultural e natural faz sentido para vocês? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que faz, mas tipo, quando uma pessoa, tipo, fala, nossa, eu nunca tive contato com a natureza. Daí não faz muito sentido, porque, tipo, todos os seres humanos vieram de origem da natureza, então esse modo é um pouco da natureza. Né? A natureza não é só a nossa origem, nós somos a natureza também. Só que a gente esquece que nós somos animais. Né? Nós somos animais, só que nós somos animais racionais. E quanto animais, a gente faz parte da natureza também. Né? Só que, por um outro lado, a gente constrói essa cultura, esse mundo, para se sentir mais confortável no mundo. E quanto mais a gente se liga à cultura, mais a gente se afasta da natureza. Deu para entender isso? Até os animais têm cultura. Como assim? Tipo, a forma de organização deles também. Os ratos. Mas será que ainda é uma forma...
Mas aí será que não é uma forma de organização natural, por questão de sobrevivência? Ou eles pensam o que fazer para se sentir mais confortáveis no mundo? Aí é seleção Ah, natural. mas tipo, o Marquinhos, ele tem, tipo, ele. O Vini tem os descendentes de rato, mas é coisa pouca, sabe? Sim, mas deu para entender a diferença, pessoal? Por exemplo, a formiga, ela não constrói um formigueiro pensando numa laje com um E se a churrasqueiro. gente for irracional e eles forem racional? Não, com certeza não, né? Se eles fossem racionais, eles fariam guerras também. Porque a razão não tem só a parte boa, tem a As parte... formigas fazem a maior guerra e a mais longa do mundo. Como assim? Você não Mas é sabia? mas é questão de sobrevivência e de espaço territorial, Não, né? literalmente, é uma guerra Mas desde o guerra também, surgimento delas. professora. É a maior guerra com a maior população, maior tempo, maior tudo. Mas É a maior guerra do reino uma bomba, animal. mas nenhuma delas constrói uma bomba atômica, por exemplo, para poder atacar a outra, né? Então é uma guerra natural também, tá bom? Então, voltando aí para os slides, como que ela afeta, como que a natureza, né, e a cultura afetam a nossa visão sobre quem somos? Vocês se percebem mais como animais ou como seres culturais? Seres culturais. Professora? Vocês se percebem mais como animais ou como seres culturais? Seres culturais? Tá. Seres culturais. Sim. Os dois. Você se percebe como animal também? Não, seres cultural mesmo. Mas nós somos animais, né? Só que a gente tem cultura. A cultura em que a gente está inserida ajuda nas nossas escolhas também? Fazem parte daquela determinação da escolha do que a gente quer na vida? Lógico, porque, tipo, cada cultura tem algum valor, cada cultura tem alguma influência, tipo, cristãs, católicos. Também tem as formas de alimentação. O japonês tem, come uva. Italiano, macarrone, peperoni, pizza, bolonhesa. Certíssimo, querido, meu caro. Ah, Marcello, what is it? Então vamos voltar aí, turma. Vocês estão certíssimos. Então a cultura também, ela acaba influenciando em quem a gente é, nas nossas escolhas, na nossa alimentação, na nossa vestimenta, em tudo, né? Então, quando a gente falou de liberdade e determinismo lá nas aulas passadas, vocês começam a perceber que a liberdade, ela está restrita dentro daquilo que nós estamos inseridos, né? Então, ela não é uma liberdade total, assim, absoluta. É uma liberdade restrita dentro da cultura. Vocês falaram da questão da religião. Sim, a religiosidade vai interferir muito nas coisas que a gente escolhe, né? Se a gente está inserido num ambiente que é religioso. Então, tudo isso também transforma o nosso modo de pensar. Por isso que a gente vai começar a falar de natureza e cultura a partir dessa aula. Tudo bem? Beleza? 7º ano, vocês estão aí? Beleza. Eu estou aqui. Opa! Então, vamos lá. Para começar essas aulas, a gente vai começar umas discussões aí para começar a perceber as diferenças culturais que existem, o modo de pensar, o modo de julgar também os outros, como que isso vai mudar. Então, em nossas aulas aí, a gente vai estudar essa relação entre natureza e cultura. Para isso, a gente vai começar a fazer essa primeira discussão. Lembrando que a nota de prontidão sai bastante da participação de aula, tá bom? Então, vamos lá. Há diversos campos do conhecimento que se dedicam a entender o ser humano, seja no aspecto natural, seja no aspecto cultural. No estudo dos comportamentos humanos, que é o que a gente vai ver agora, busca-se entender quais deles estão ligados à natureza e quais deles estão ligados à cultura. Nem sempre essa linha é clara, tá? Mas existem alguns consensos aí, alguns cientistas que entram em acordo a respeito do que é natural e do que é cultural, graças às ciências biológicas e humanas. Por que ciências biológicas? Biologia. O estudo de animais é biologia. Não, exatamente, o ser humano enquanto animal também é biologia e estudo homem, né? E aí, através da genética, de pesquisas científicas mesmo, a gente consegue perceber o que no homem é da natureza e o que no homem é cultura, tá? Então, a parte biológica mesmo também vai influenciar muito nas nossas escolhas. Então, a seguir aí, você vai analisar essas situações que eu vou mostrar para vocês,
que existem no cotidiano das sociedades humanas, e identificar em cada uma delas onde a natureza está presente e onde a cultura está presente. Combinado? Então, vamos lá. Primeira situação. A primeira situação vai dizer a respeito sobre a diferença entre homens e mulheres no ambiente doméstico. Então, como que é no Brasil? Na população do Brasil. Na população do Brasil, as mulheres brasileiras trabalham, em média, 8 horas a mais por semana em afazeres domésticos ou no cuidado de familiares, né, dos filhos, do que os homens, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, compilado para marcar o Dia Internacional da Mulher, que foi feito para poder pensar sobre o Dia Internacional da Mulher. Enquanto os homens gastam 10 horas e meia por semana com esse tipo de tarefa, com as questões da casa, as mulheres, elas gastam 18 horas todas as semanas com os cuidados domésticos, que fica entre lavar a louça, lavar roupa, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mesmo as mulheres que trabalham fora de casa também. Tudo bem? Já num outro lugar, tem Papua Nova Guiné, entre o povo Xambri de Papua Nova Guiné, no sudeste asiático, as mulheres são as fornecedoras de alimentos, responsáveis pela pesca, pelo comércio e pela produção de riqueza. Já os homens, diferente aqui do Brasil, né, dedicam-se às atividades domésticas e às artes. Além disso, são considerados emocionalmente frágeis. Olha a diferença. Deu para perceber? Muito, um faz, tipo, o contrário do... Exatamente. Então, as duas situações revelam que a divisão de tarefas domésticas entre mulheres e homens é definida pela natureza ou pela cultura. E aí, justifique a sua resposta. O que vocês acham? Posso responder, Sora? Oi? Posso responder? Pode, claro. Eu acho que é pela cultura, porque senão seria, tipo assim, se fosse pela natureza, eles poderiam ter direito de escolher no que eles iam querer trabalhar e se eles iam ser frágeis ou não. E se, como é na cultura deles, os homens são mais frágeis e fazem as tarefas mais domesticadas, né? E as mulheres são mais fortes. Sim, ótimo. Ótimo. A gente já fala geralzão, tá? Eu quero ouvir um pouquinho mais vocês. Vamos lá, pessoal. Quem mais quer falar? É natureza ou é cultura essa divisão entre tarefas domésticas entre homem e mulher? Eu acho que é cultura, porque depende muito, varia muito, mas, tipo, muitas culturas têm muitas semelhanças isso daí, muitas culturas têm bastante semelhanças, daí, tipo, varia bastante. Ok. Quem mais, pessoal, quer falar? Eu acho que é cultura. Cultura, Vini, por quê? Porque, tipo, é que a Laura falou, porque, tipo, se fosse natureza, eles iam escolher se, tipo, se eu quero fazer tal coisa, se eu quero fazer outro, mas, tipo, como, tipo, sei lá. E também, tipo, aqui no Brasil, sei lá, a gente vê um homem, assim, ele vai na casa fazendo as coisas, tipo, é mais um pouco, não tradicional, mas, tipo, você olha e você fala, tipo, pera, hoje em dia não tanto, mas... Antigamente. Né? Isso. Sim. Tipo, antigamente você olhava lá, tipo, um homem cozinhando e você falava, tipo, não, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Sim. Isso é o preconceito também, né? Que, tipo, achavam que as mulheres eram mais fracas só porque homem, era mais forte que a mulher, e a mulher tem que ser dona de casa. Mas isso também é parte do preconceito, eu acho. Ô, Laura, só que na natureza, por exemplo, entre os leões, quem que caça os alimentos? A fêmea ou o macho? A fêmea. Isso também é um pouco da cultura do... A fêmea. Só que isso também é um pouco da cultura do próprio leão, porque, tipo, o leão quer ser o rei. Então, não pode ter uma leoa que pode ser rei, porque para ele é o rei, então ele vai ser o rei. Não tem eu vou morrer e vai ter uma leoa, não. Se eu morrer, vai ser outro rei, não vai ser rainha. Entendeu? Mas isso é instinto ou ele pensa nisso tudo, Laura? Ele não pensa. Depende. Tipo instinto dele. Que o leão é mais forte que a fêmea caça pro leão. E o leão protege o bando. O leão, ele meio que protege todo mundo.
E a fêmea caça para alimentar os filhotes. Pra alimentar os outros. Mas vocês sabem que quem caça é a leoa e quem protege é o leão, né? Sim, O leão só protege ele e as leoas, mas ele não gosta de proteger o filhote porque ele tem medo que o filhote dele seja mais forte que ele. sim. Então, só uma pausa aqui, Turinha, vocês estão certíssimos, tá? Então, dentro da questão do ser humano, é cultural essa diferença entre tarefas domésticas entre homens e mulheres, tá? É cultural. Então, em alguns países, os homens sempre cuidaram da casa e da família e das artes, enquanto as mulheres saem para pescar, saem para caçar, então, isso é cultural, já diferente aqui no Brasil, principalmente nos países ocidentais em geral, e orientais também, né? Os japoneses também têm esse tipo de cultura. As mulheres sempre foram criadas, sempre foram educadas para poder cuidar da casa e da família, e os homens para sair trabalhar. Então, é diferente. Já quando a gente pensa na natureza, no caso do leão, tem um filósofo chamado Rousseau, e a gente vai falar dele um pouco mais pra frente, que ele vai falar que mesmo o homem, quando ele vivia na natureza, de modo selvagem, solto na natureza, a gente ainda não tinha cidades, não tinha sociedades, né? A única diferença que distinguia o homem e a mulher é a questão da força física, e não de tarefas ou de capacidades, né? Era só a força física, por conta de uma constituição biológica mesmo, os machos na natureza eles são mais fortes. Isso a gente não pode contestar, né? Então, pelo fato do leão ali ser mais forte do que a fêmea, ele é responsável por cuidar do território, né? O macho sempre se preocupou mais com o territorial. Então, ele é um ser territorialista por natureza. Mas se não fosse filho dele, professor, se tipo, não é filho dele, outra leoa tem com outro leão, ele mata um. Sim, por quê? Porque ele se preocupa com aqueles filhotes que vão nascer, que nasceram, ocupar o território dele, né? Então, o macho na natureza de qualquer espécie, ele é um ser territorialista. Os cachorros, os machos, né? Por que eles demarcam território? Para cuidar do espaço que ele tem. Então, né? Então, todo macho na natureza, ele é um ser territorialista. Por isso que a gente pode aplicar essa questão do território também no ser humano, sendo que o ser humano é animal? Sim. Tá? Então, o homem também é um ser mais territorialista, ele vai cuidar, ele cuida da segurança ali, ele se preocupa mais, tá? Já... Os leões, né? Porque a gente não marca território. Não faz Ainda isso. bem, né, Zufo? Já pensou se vocês saíssem por aí fazendo xixi no poste, marcando território? Aí, ia ser bem estranho, né? Mas o pensamento ainda continua ligado a essa questão territorialista. Tá? Tipo, esse é o meu espaço, né? Já a fêmea, na natureza, e pelo fato da mulher também fazer parte da natureza, a gente se preocupa com o quê? Com os filhotes que nascem. Então, então as fêmeas saem para caçar, para alimentar os filhotes, elas saem para pescar, elas saem para colher, então sempre cuidaram da alimentação na natureza. E isso foi transferido também para a cultura, né, que a mulher deveria ser responsável por essa alimentação, por essa nutrição dos filhotes para a perpetuação da espécie. Tá? Então, tem certas coisas ali que acabam se juntando, assim, com natureza e cultura. Mas, hoje em dia, como a gente foi mudando essa cultura, os homens passaram também a cuidar da questão da alimentação e as mulheres também do território. Né? Então, a gente vai invertendo. Tem certos pontos que, algumas características humanas, que ainda estão muito ligadas com a questão da natureza. Tá? Um outro exemplo. Certeza que em algum momento da vida a mãe de vocês já reclamou do pai, falando que elas passaram o dia inteiro no cabeleireiro, cortaram o cabelo, pintaram, fizeram aquela maquiagem linda, estavam perfeitas, e os pais nem perceberam que elas tinham cortado o cabelo. Eles já... Mas vocês cortam meio centímetro de cabelo e querem que a gente perceba. Então, corta meio centímetro e quer que perceba. Pois é, meninas, então eu vou dar um recado para vocês. Isso aqui em casa. Então, O que muda se percebeu? Não, não dá. A gente não exato, tem Marquinhos, não dá mesmo. É seleção natural. Eu vou fazer Darwin já falou eu vou isso. estar andando de skate, vou me machucar, vou chegar chorando que você não percebeu que me ralei. Ô, pessoal, então voltando aí, faz parte da natureza, tá? O macho, ele não é um ser visual. Então, fala pra mãe de vocês que o pai não vai perceber mesmo que ela cortou o cabelo. Não é só o pai, eu também não percebo.
Eu também não percebo. É porque vocês são meninos, não vão perceber. Porque o macho na natureza não é um ser visual. Os negócios que vocês são muito detalhistas. É um Prof, negócio já, tão gente, mulher, a gente impossível. repara em tudo, né? Tipo, a gente olha pra uma pessoa a primeira veem vez, até a gente já mais sabe cor. tudo da pessoa, sabe? Exato. Faz parte da fêmea, que a Marina falou, tá Não é à certíssimo. toa que minha mãe chega em casa e já me escaneia, né? Exato. Então é a mulher que é visual. A gente percebe detalhes, a gente consegue dividir cores em milhões. Tem um azul piscina, tem um azul claro, um azul escuro. Não. Ah, é tudo azul! Minha mãe dá cada medalha. Exato. Então, Professora, às vezes eu conheço uma pessoa e tipo, vejo ela pela primeira vez. Aí tá, olhei. Aí eu viro assim e falo pra minha amiga, nossa, assim, assado, né? Tipo, nossa, a roupa tá brega, né? Tipo, olhei um segundo e já sei de tudo, entendeu? Exato. Agora, uma dica para as meninas e para as mães aí, né? Se vocês querem chamar a atenção de algum macho, um menino, tá, algum homem, muda o Oferecendo um chocolate. muda o perfume ou o sabor da comida. Os pais, com certeza, são os primeiros a perceber um tempero novo que a mãe usou. Ou não, É verdade. né? Porque o macho na natureza é ligado ao olfato e ao paladar. Caraca, Roberta, você anda me espionando à noite? Não, porque isso é natureza. Olfato, porque ele precisa de perceber outros cheiros para cuidar do território e também para sentir o cheiro quando a fêmea está se aproximando para poder procriar, para perpetuar a espécie, né? E o paladar também, porque o paladar é um meio de proteção, né? Se você come uma sementinha que é venenosa, é pelo paladar que você percebe primeiro. Então, os machos, pelo fato de serem protetores e territorialistas, eles têm o olfato e o paladar aguçado. Não é à toa que os grandes chefes de cozinha são homens e não mulheres, tá? Os pais percebem quando o tempero da comida muda ou quando tem um cheiro diferente. E as mulheres são mais visuais pelo fato de elas terem que procurar na natureza, né, um macho mais saudável para poder procriar e perpetuar a espécie também. Nós somos super detalhistas, eles não percebem o visual, eles percebem o paladar e o olfato. Então, olha só como que a natureza também acaba se misturando com a cultura, tá? Deu para perceber isso, turma? A gente tem mais outros 2 casos aí para poder fazer. Professora, deu para perceber. Só que a gente só tem 2 minutinhos de aula. Então, a gente vai parar agora. Eu vou colocar esse material para vocês lá no Google Classroom. Não tem atividade para fazer. A gente vai discutir essas questões em aula. Tudo bem? Sim. Então, Tchau, professora. Tchau. uma boa semana para todos. Beijos. Tchau, professora. Tchau, Roberta. Tchau. Nem pense em me olhar, hein? Não pense em ficar me observando. Oi, Tchau.